Mais uma noite que nós estamos aqui para olharmos juntos para esse livro tão maravilhoso, tão interessante, para essa linda história cheia de reviravoltas e muitas coisas, muitos elementos que nos chamam a atenção. E hoje não vai ser diferente. A gente teve atenção do livro nos últimos estudos. A gente teve ele em tensão mesmo, né, com Amã fazendo aquele decreto, ludibriando o rei para fazer um decreto para matar todos os judeus lá, porque Mordecai não se dobrava diante dele. E a gente também está tendo uma noção de como era o rei da Pérsia, uma noção de como esse reino se apresentava e de como era também difícil viver nesse reino. Também a gente está começando a conhecer melhor os personagens desse livro. A gente tinha visões sobre esses personagens um pouco diferentes daquilo que a gente está começando a ver quando nós aprofundamos a nossa visão. Então a gente está conhecendo mais a figura de Esther, a figura de Assuero, a figura de Mordecai, a figura de Amã, e podemos perceber os contrastes de cada um deles e quais as suas características principais. A gente percebeu que Esther e Mordecai, no primeiro momento, eles não são aqueles heróis que a gente está acostumado a ouvir. Até agora, Mordecai e Esther são pessoas que estão comprometidas com o reino, estão comprometidas com o império da Pérsia. Mordecai pede para Esther não se mostrar, não dizer de onde que ela é. Esther obedece, ela participa do banquete do rei, ela participa do concurso de beleza e ela dorme com o rei, ela está confortável como uma rainha. Mordecai também está confortável como uma pessoa importante. Nós também vimos que Mordecai, num trechinho, ele descobre uma trama contra o rei. Que tinham dois eunucos que estavam querendo matar o rei. Ele descobre isso ouvindo no pátio do palácio, ele estava ouvindo isso, e ele conta, e é investigado o caso, e é verdade, tinham pessoas querendo matar o rei. Mas nada acontece com Mordecai. Isso só é escrito nos livros das crônicas do rei, mas nada acontece com ele. Logo após isso, o rei então engrandece Amã em vez de Mordecai. E Amã é aquela figura da sede do poder, é aquele que deseja o poder a todo custo. Esse é Amã. E quando ele vê Mordecai não se dobrando diante dele, como a gente falou, ele fica desesperado, de raiva, e ludibria o rei para não só matar Mordecai, mas todos os judeus, que Mordecai era o povo. E aí a gente tem a tensão do livro, a gente tem um ponto em que o livro traz algo que nos deixa aflitos juntos. E a gente não sabe como isso vai suceder. Hoje a gente vai perceber como isso chega em Esther e como Mordecai faz isso chegar em Esther. Por isso, hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Esther. Então, você já sabe, você pode pegar a sua Bíblia aí, pegar a sua caneta, pegar o seu livro de anotação, ok? O seu caderninho, não sei o que você usa para anotar, para você poder, então, anotar aquilo que você acha importante, fazer os seus desenhozinhos, sublinhar, circular e fazer tudo. Então, hoje nós veremos o capítulo 4 de Esther, lembrando, é importante que a gente lembre aqui, como o capítulo 3 termina. Esse decreto da morte de todos os judeus que haviam no Império é enviado por todo o reino, por todo o Império mesmo, para que todos saibam o que isso vai acontecer. Então, o capítulo 3 termina com o decreto enviado, o decreto da morte dos judeus, e a cidade perplexa. Nós vimos no estudo passado, e se você chegou hoje aqui pela primeira vez, saiba que a gente está acompanhando Esther já há 3 estudos, hoje é o 4, então você pode procurar aqui no canal mesmo, tá? Se você quiser ver, tá lá uma playlist e você vai também poder acompanhar junto. A gente percebe a frieza daquele império ao momento em que eles vão matar todos os judeus e o rei e Amã se assentam para beber, enquanto a cidade toda está perplexa por isso que está acontecendo. É assim que termina o capítulo 3. Nós também terminamos de maneira perplexa com tudo isso, com tanta frieza, com tanta hostilidade desse império. É assim.
Então a gente vai entrar no capítulo 4, que talvez ou melhor, talvez não, é o capítulo mais importante desse livro. Aqui está focalizado, talvez, aquilo que vai virar a chave, ou talvez aquilo que vai nos demonstrar o que vai acontecer daqui para frente. Ok? Então, abra sua Bíblia, em Esther, capítulo 4. Mas antes da gente ler, é importante que a gente faça uma oração para que Deus possa nos ajudar a entender a sua palavra. Nenhum de nós pode entender a palavra de Deus por nós mesmos. É necessário que Ele se revele a nós. É necessário que Ele venha e nos ajude, nos auxilie. Por mais que talvez demore um tempo para que a gente possa entender todos os conceitos, todas as coisas, uma hora Ele vai começar a ensinar a gente, e vai ensinar a gente até que a gente possa realmente compreender as coisas. Mas tudo depende dele. Então é importante que a gente peça a Ele para nos ajudar nessa noite a ver esse texto e então amá-lo mais e conhecê-lo mais. Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guardou, nos livrou durante esse dia inteiro, Pai, mesmo nós não merecendo. Nos fez chegar até aqui nessa noite para ouvirmos da Tua voz, ouvirmos da Tua palavra. Ah, Senhor, que privilégio é conhecer mais de Ti. E eu sei, Deus, que esses estudos, Pai, têm servido para isso. Tem servido para que nós conheçamos mais de Ti. Tem servido, Senhor, para que nós possamos amar mais ao Senhor. Mas nós queremos mais. Nós queremos muito mais. Nós não estamos satisfeitos, Pai. Nós queremos mais, mais, mais de Ti. Então, Senhor, se revele a nós. Se revele a nós por meio da Tua palavra. E vá até as profundezas do nosso coração, limpando, Senhor, nosso coração. Purificando e vivificando, Senhor, o nosso coração por meio da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra. Nós precisamos de Ti. Ah, Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua palavra. Ilumina o nosso caminho com ela. Nos ajuda, Pai. E mostra Cristo para nós. Mostra Jesus para nós. Em nome de Jesus que eu oro. Que as palavras, Senhor, da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis perante a Ti. Rocha nossa e libertador nosso. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Então, Esther, capítulo 4. Mas antes de ler mais uma vez, eu sei que a gente já vai ler, e calma, mas é necessário que a gente lembre dos 4 passos que a gente dá na nossa leitura devocional, que a gente tem utilizado aqui nos nossos estudos. Tá? Desde Tiago a gente está usando esses 4 passos, então é interessante que a gente continue neles. Quais são eles? Talvez você que está acompanhando já deva saber de cor. Que é texto no contexto, ou seja, é importante que à medida que a gente lê a Bíblia, a gente entenda o seu contexto e a situação que está acontecendo ali, para que a gente evite interpretações erradas, para que a gente evite pegar um texto separado do contexto e falar e usá-lo de qualquer maneira. Então, o primeiro passo é texto no contexto. Essa é a primeira coisa que nós devemos observar. Fazendo, então, a interpretação do texto dentro do contexto, aí nós vamos para o segundo passo, que é aplicando o texto para nós. O que esse texto quer dizer para nós hoje? O que esse texto quer falar conosco? Que é o segundo passo. O terceiro passo, então, é aplicar o evangelho ao texto, exaltar Cristo no texto, exaltar o plano da redenção de Jesus no texto. Nós já estamos ouvindo isso aqui muitas vezes, ouvindo o fato de que toda a Bíblia aponta para Jesus, toda a Bíblia fala de Cristo, toda a Bíblia está dentro do grande plano de redenção de Deus em Cristo Jesus. Então é importante que a gente encontre Jesus no texto, não de qualquer maneira, não de qualquer forma, mas de uma forma em que aponte para a obra dele, de uma forma em que ele seja exaltado. Então esse é o terceiro passo. E por último, que é o quarto passo, nós estamos orando o texto juntos aqui. Nós somos direcionados por aquilo que nós lemos e por aquilo que Deus revelou para nós, para então orarmos e colocarmos diante de nós, diante dele, sempre na consciência e sempre na confirmação do coração de que se as palavras dele permanecerem em nós, nós pediremos tudo e ele fará. Então, lembrando, guardando esses 4 pontinhos, esses 4 passos, é interessante então que a gente comece a nossa leitura. Tem mais gente chegando aí. Boa noite para quem está chegando, paz de Cristo. Esther capítulo 4 para quem está chegando.
Então, diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. Na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então, respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se foi para um momento como este que você foi levantada como rainha. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Ok? Mais uma vez, os capítulos são um pouco grandes, mas é importante que a gente acompanhe esse tipo de leitura. Como eu havia dito no começo, né, o capítulo 3 termina com esse decreto enviado da morte de todos os judeus e a cidade completamente perplexa. Então, o capítulo 4 começa com a notícia chegando até Mordecai. A Bíblia diz que quando Mordecai soube de tudo que estava sendo passado, o que ele faz então é se lamentar em panos de saco e cinzas, rasgar as suas vestes. Agora imagine esse homem, e naquela época as vestes eram algo muito importante para as pessoas. Agora imagine esse homem com fiapos de roupa, rasgadas, com os fiapos andando pelas ruas, cheio de cinza na cabeça e com panos de saco. A gente vê algumas vezes essa mesma expressão na escritura, mas isso na escritura e naquela cultura era um sinal de humilhação e contrição. Mordecai sabia claramente que o preço que vai ser pago pelo crime vai ser muito maior do que realmente ele cometeu ou que foi cometido. A morte de todo o seu povo. Então ele se humilha e fica entristecido, ele lamenta. Mas a notícia não fica apenas em Mordecai. Na verdade, a gente sabe que notícia ruim se espalha rápido demais, né? Então, logo essa notícia chegou a todos. E olha a reação de todos quando essa notícia foi chegada. Versículo 3. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza.
A reação é de humilhação e de contrição. Todos os judeus estão lamentando em jejum. Algo como um senso de identidade grupal começa a brotar aqui. Nesse povo, exatamente nesse povo, que parecia ter perdido a identidade durante os anos. Como a gente viu lá no primeiro estudo, que o povo de Israel foi levado em cativeiro para primeiro a Síria, depois a Babilônia, ficou 70 anos cativo da Babilônia. Até que Ciro é levantado e libera o povo para voltar para suas casas, para voltar para os seus lugares. Mas muitos ficaram espalhados entre os reinos. A Pérsia vence a Babilônia e aqui o povo de Israel está todo debaixo do domínio persa. O povo judeu está debaixo desse domínio de Assuero, que era o rei da época, o rei da Pérsia. E muitos ficaram espalhados, muitos até perdendo a identidade. Mas aqui, ao levantar-se em choro e jejum, parece então que está brotando um senso de identidade novamente. Então Mordecai está exatamente à porta do rei. Exatamente ali, porque ninguém podia entrar depois das portas do rei vestido como Mordecai estava. Lembra do capítulo 1, como o rei se portava, riquezas, pedras preciosas debaixo dos seus pés, toda uma pompa. Claro que o rei não ia aceitar um homem todo rasgado, em humilhação e contrição, entrando por suas portas. Então o que Mordecai faz é ficar à porta do rei, em lamentação. Essa notícia de que Mordecai está assim, que estava em lamentação, chegou até os ouvidos de Esther. Mas perceba, Esther ainda não sabia de toda a situação, nem do decreto e nem nada. Olha o versículo 4, versículo 5. Então, vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. Observe o que a vida no palácio fez com Esther. A vida no palácio, lembra que Esther estava omitindo a sua identidade nos primeiros capítulos? A vida no palácio fez com que ela ficasse isolada do povo de Deus. Ao mesmo tempo que também tornou ela insensível às necessidades do povo. Ela não sabia nem do que estava acontecendo. Para ela, bastava apenas mandar um conjunto novo de roupa para Mordecai. E que ia ficar tudo bem. Mas Mordecai não aceita as suas roupas. Então ela envia mensageiros para saber de Mordecai o que estava acontecendo. E assim como diz nos versículos 6, 7 e 8, Mordecai conta então toda a conspiração de Amã contra os judeus e pede para que Esther faça alguma coisa. Suplique pelo povo. A Bíblia diz aqui no versículo 7 que Mordecai lhe fez saber tudo o que tinha sucedido, como também até a quantia e os tesouros que Amã tinha prometido ao rei para matar os judeus. E também até mostrou o decreto que estava na sua mão. E pediu que Esther tivesse misericórdia e suplicasse pelo povo, diz o versículo 8. Mas eu quero que agora você pare e veja a resposta de Esther. Olhe bem para os versículos 10 e versículos 11 do capítulo 4. Olha o que Esther responde. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai. Esther respondendo, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, se ser chamado, entrar no palácio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Perceba essa resposta. Esther mostra um princípio da lei daquele império. Ninguém poderia entrar diante do rei. Nenhuma pessoa. O rei que deveria convocar a pessoa e estender o seu cetro sobre essa pessoa. Ou então essa pessoa seria morta. Não só isso, Esther diz que não aparecia diante do rei há 30 dias. Agora pense, ela era rainha. Mas nós sabemos que o rei nunca dormia sozinho. O rei estava dormindo com outras mulheres. Aqui é um pouco da cultura da humilhação, que é se vender a identidade no Império da Pérsia.
Esther diz que há esse princípio de lei. Ela está hesitando. Ela hesita em fazer. Ela está receosa. Por quê? Porque é uma situação de risco. A vida dela estaria em risco. Nesse momento aqui, queridos, para ela, a segurança do império é melhor do que se colocar em risco. É melhor do que pensar no seu povo. Para ela, o conforto do império é melhor. Esther está relutante. Ela está vivendo confortavelmente como rainha. Essas palavras que ela diz foram então transmitidas para Mordecai. E eu quero que você pense também na resposta de Mordecai. Mordecai pediu para que respondessem a Esther. Versículo 13. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se for para um momento como este, que você foi levantada rainha. Na verdade, resumindo, trazendo mais para a nossa linguagem o que Mordecai está dizendo para Esther, não pense que por você estar no palácio, você vai ser a única entre todos os judeus que vai conseguir escapar. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar vai vir socorro e livramento para o povo. Mas você e a casa do seu pai vão perecer. Mas quem sabe não foi para um tempo como esse que você virou rainha. Quem sabe não foi para um momento como esse que você foi chamada para ser rainha. Agora, perceba como existe algo impressionante acontecendo aqui. Esses dois personagens que estavam profundamente comprometidos no capítulo 2 e até no capítulo 3, quando nós vemos, aqui eles estão experimentando um despertar. Eles se tornam vulneráveis. Eles estão diante de um risco. Eles estão diante da fragilidade de não poder controlar mais as coisas. Mordecai, um homem que estava achando que estava com tudo sob controle, ao cuidar de Esther e pedir para que ela não se identificasse, agora perdeu o controle. Eles estão completamente vulneráveis. Mas eles estão se despertando. Há um risco diante deles. E parece que é exatamente esse risco que vai transformá-los por completo. Mas vamos aprofundar mais ainda nisso que Mordecai está falando. O autor Mike Cosper, um dos caras que eu gosto muito de ler, ele diz que foram dadas duas sentenças a Esther. A primeira, se a gente for analisar o que Mordecai está falando com Esther, a primeira é: não pense que só por você estar aí no palácio, que nada vai acontecer com você. Se você não agir, a libertação vai surgir de outro lugar, Esther. Agora perceba essa primeira sentença. Mordecai acredita que a história tinha um curso e que mesmo que Esther não fizesse nada, uma hora se descobriria que ela também era judia. Uma hora se descobriria de onde que ela é. E o decreto chegaria até ela. Mas não só isso. Mordecai está dizendo uma coisa extraordinária também. Mordecai está confiante de que existe libertação de uma outra forma, de algum outro lugar. Nós não sabemos exatamente como Mordecai chega a essa conclusão. Mas nós sabemos que aquela identidade que estava perdida agora começa a se despertar dentro desses personagens. Mas a segunda sentença de Mordecai é mais impressionante ainda. Mordecai diz: você e a casa do teu pai perecerão. Mas estranho. Se você lembrar, Esther era órfã. E Mordecai, que era filho do seu tio, ou primo de Esther, né? Mas muito mais velho que Esther, a adotou como filho. Ela era órfã. Mas Mordecai está essencialmente advertindo Esther de que, se ela se recusar a ajudar os judeus agora, ela vai perder o seu lugar na família de seu pai, nos seus antepassados. O que Mordecai está dizendo com isso? Já que ela é órfã. O que Mordecai está dizendo é que Esther perderá a sua ligação com o povo de Deus, com os seus antecedentes, com a sua linhagem que a transformou em uma menina judia, em Hadassah. Sua linhagem familiar terminaria com a morte de todos os judeus. E ela então viveria
e morreria como uma persa, afastada das promessas que Deus havia prometido ao seu povo. Talvez Esther viveria, mas Radassa morreria junto com todos os judeus. Perceba o dilema aqui? As duas identidades dessa menina, dessa mulher, são colocadas à prova. Esther ou Radassa? E o que ela vai fazer? Vai fugir? Vai ficar quieta? Ela precisa tomar uma decisão clara agora. A sua fé, a sua identidade estava oculta até agora. E ela havia escondido a sua identidade durante um bom tempo. Estava tudo bem. Mas agora ela não poderia mais viver entre as sombras de dois mundos. O reino dos homens estava se degladiando com o reino de Deus. As circunstâncias a cercavam e exigiam dela coragem e fé. Então, confrontada com tudo isso, com todo esse dilema, Esther toma a sua decisão. Quero que você veja os versículos 15 e 16 comigo. Então disse Esther que respondessem a Mordecai. Versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Veja o que Esther está escolhendo na sua decisão. No dilema entre qual identidade ela deveria tomar, ela escolhe então assumir o risco. Ela escolhe o caminho da fraqueza. Ela se torna vulnerável. Ela lembra de sua identidade. Esther aqui, então, deixa de fazer concessões e passa a tomar decisões realmente maduras. O que está por trás, queridos, das palavras de Mordecai é um despertar que faz com que ela perceba que ela não está no palácio para si mesma, mas para os outros, para o reino, não de Assuero, mas de Deus. Então ela pede para que todo o povo jejue junto com ela por 3 dias, para que ela fosse então até o rei. Sabendo do risco de morte que ela iria se submeter, ela diz: se eu perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, eu morri. Não há uma outra saída. Na verdade, é uma escolha entre morte e morte. Porque se ela não fizesse nada e todos os judeus morressem, a identidade dela morreria também. Ela viveria para sempre, relegada a uma sujeira do império. Mas aqui também, por outro lado, é a escolha da morte, pois se o reino levantasse o cetro sobre ela, ela morreria também. Esther também pede um jejum, que é talvez o momento mais religioso do livro. Esther está no paradoxo de coragem e vulnerabilidade ao mesmo tempo. De ter que enfrentar o seu inimigo e os dilemas pessoais, mas fazer isso de uma forma em fraqueza e vulnerabilidade. Ela está num dilema enorme. Ela vai enfrentar agora a própria morte, ou permanecer perdida e esquecida para sempre. Então ela toma a decisão vulnerável porque ela entende que é melhor morrer junto com as promessas de Deus do que viver em toda a riqueza da Pérsia para sempre. Perceba, Mordecai vai e faz tudo o que Esther ordenou. E o capítulo 4 termina aqui. Nós veremos mais e como isso vai se desenrolar mais para frente. Mas aqui é importante te lembrar aquilo que a gente está vendo quase todo estudo Esther. O nome de Deus está oculto nesse livro. Esse livro não cita o nome dele. Ele não é lembrado, nem mencionado. Mas veja que ironia. Agora, Esther vai ter que depositar sua vida nas mãos do Deus não visto, oculto, não ouvido e não falado. Ela está na Pérsia, o lugar do deus Marduk, da deusa Estrela e de outros muitos e muitos deuses. Ela está num lugar onde o verdadeiro Deus Yahvé parece estar completamente ausente e em silêncio. Mas agora ela vai ter que depositar a sua vida para esse Deus. Esther agora iria até o rei. Vai até o rei. Veja como Radassa, como uma judia, como aquilo que ela estava sempre escondendo.
Aqui a gente percebe que o controle foi perdido. Mordecai achava que estava tudo sob controle, como a gente já falou, e Esther estava confortada, estava tudo caminhando bem. Até que o problema vem, até que a tensão vem. Não sei se isso aconteceu com você. Você já chegou em algum momento em que percebeu que é, você não está no controle? Você já percebeu que não pode consertar as coisas que você quebrou? Você já perdeu o controle? Na verdade, você já percebeu que você não estava lá, né, com o controle nas mãos? E é aqui que o texto começa a falar com os nossos dias. Na verdade, queridos, essa questão é uma questão muito mais profunda. E é uma questão que a gente tenta responder na nossa vida cristã. Por que nós dizemos que cremos em Deus, mas ainda permanecemos relutantes e confortáveis com as circunstâncias à nossa volta? Mas essa questão também fica escondida nas profundezas do nosso coração. Até que então vem as crises, vem o conflito. Quando então precisamos escolher o que nós devemos fazer. Quando os reinos deste mundo começam a demonstrar sua inimizade, é que nós somos então colocados em um dilema muito grande na nossa vida. Agora, a pergunta que fica é: à medida que a cultura do mundo nos pressiona, nós iremos nos identificar como povo de Deus ou como parte do mundo? Apesar dos desafios propostos pelo mundo, nós resistimos à tentação de responder ou com poder ou com fuga. E é exatamente esse o problema. Esse é o problema de ser cinza, de ser morno. Quando as adversidades vêm, ou, por exemplo, quando nós temos que escolher entre se comprometer com algo corrupto no trabalho, ou ser mandado embora, ou quando ninguém está vendo na sua casa, o que seremos? O que nós faremos? Qual é a nossa identidade? Pense na escolha de Esther. Muitas vezes a escolha de Esther é a nossa escolha também. A vida no palácio era muito confortável. E muitas vezes a vida diante de nós também é confortável. Nós não temos pessoas nos servindo com taças de ouro e abanando como se a gente fosse um rei ou uma rainha. Mas nós temos entretenimento, queridos. Temos as distrações da vida comum. Celulares, TV, shoppings, moda, vaidades, brigas sobre política, sexo e etc. Mas esses caminhos também são caminhos de morte, de uma morte espiritual. A gente não consegue lidar com a vulnerabilidade, como Esther está lidando e Mordecai também, nós não conseguimos lidar com a vulnerabilidade ou a fraqueza. Na verdade, o que a gente faz é excluí-la com uma busca pelo poder, ou seja, eu não quero ser fraco, eu quero ser forte, eu quero ser poderoso. Ou então a gente usa a fraqueza e a vulnerabilidade para a gente se promover, que também é buscar pelo poder. Na nossa era de redes sociais, nós vemos muitos depoimentos de pessoas contando suas angústias, seus términos, suas decepções. Mas elas não percebem que isso muitas vezes é um disfarce. Logo, as curtidas, a aprovação dos outros começam a mascarar o problema. E então, a gente percebe que a fraqueza e a vulnerabilidade, a decepção, é somente usada para conseguir mais aceitação ou algo em troca, sei lá o quê. Pode ser as curtidas no Facebook. Perceba que não é esse o problema de Esther e Mordecai. Eles estão exibindo sua fraqueza e vulnerabilidade. Eles não estão exibindo sua fraqueza e vulnerabilidade para que outros aplaudam eles. Eles não estão fazendo isso. Na verdade, eles estão se colocando em uma posição de vulnerabilidade, mesmo sabendo que não podia vir nada em troca a não ser a morte. Isso é lamento. Da mesma forma, queridos, nós podemos pensar que perdemos a identidade porque Deus está ausente. Nós não vemos as manifestações grandiosas de Deus. Do contrário, nós vemos calamidades, pandemia, coisas acontecendo de ruim. E aí surge uma pergunta no nosso coração: onde estava Deus quando meu familiar morreu? Onde está Deus no meio da pandemia? Onde está Deus nos campos de concentração? E a resposta parece ser: Deus está em silêncio. Mas o que aprendemos com Esther é que Deus aparece assim, muitas vezes, na escuridão, na humilhação, nas situações mais improváveis. Quando tudo parece estar perdido, ele se revela. Quando o suposto controle que temos
é perdido, que então a gente começa a ver que Deus vai trabalhar. Quando nós perdemos o controle das situações e estamos completamente humilhados, que Deus prepara o solo para começar a semear em nós. E foi exatamente assim que ele veio até nós. Jesus veio até nós, queridos, no anonimato. E aqui a gente começa a ver o Evangelho. Ele nasceu em uma estrebaria. Ali, entre aqueles animais, estava o Deus humilhado. Quando Deus parecia ausente aos sofrimentos do mundo ao seu redor, quando todos estavam clamando devido à opressão, quando os pobres, os injustiçados da sociedade estavam clamando, ele veio e habitou entre nós. Foi humilhado e rejeitado. Não foi reconhecido como Deus. Antes, cuspiram nele. E assim como todos os judeus no tempo de Esther precisavam de um mediador ou um intercessor para interceder pelo povo, para Assuero, e Esther estava se colocando nessa posição. Nós também precisamos de um mediador para interceder por nós. Pois Deus é o Rei soberano sobre o universo. Ele sempre é justo. Ele sempre é bom. Mas a verdade é que nós nos rebelamos contra ele. Desobedecemos a ele. Nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. O decreto está dado. A alma que pecar, essa morrerá. O decreto está falado. Mas não é um decreto como o do rei Assuero e Amã. Antes, é um decreto dado com amor e sabedoria. Porque não há lugar mais seguro do que estar em Deus. Mas juntos com Adão e Eva, nós decidimos viver longe dele e sempre diante da morte. A gente ficou longe dele e não podemos mais ter acesso a ele. Porque nós estamos recheados de pecado. E não há desempenho pessoal ou realização espiritual que possa consertar as coisas com ele. Porque as nossas melhores obras, assim como diz a Bíblia, são trapos de imundícia diante dele. É necessário, então, que alguém tenha esse acesso. Porque não há justo nenhum sequer. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. É necessário, então, que alguém venha e interceda ao grande rei por nós. Mas quem poderia defender a nossa causa? Quem que poderia intermediar isso? O Evangelho é uma boa notícia porque ele nos dá um mediador, um intercessor. Jesus Cristo. Como Paulo escreve a Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele desceu de sua glória, se encarnou. Ele não ficou isolado, sem se identificar. Antes, ele se identificou plenamente conosco. Se tornou homem e servo. Enquanto todos os homens querem ser reis, os reis querem ser deuses, o próprio Deus se fez homem e, muito além, se fez servo. Mas o que Jesus poderia apresentar a Deus por nós? A própria justiça dele, perfeição. Então, para que a condenação e o castigo não caíssem sobre o seu povo, ele decide substituir o seu povo na cruz. Ali na cruz, Jesus toma sobre si todo o nosso pecado. Ele não diz, se eu perecer, pereci. Ele diz, eu vou perecer. Eu vou morrer. Eu estou me entregando. Ele sua sangue no Getsemane ao se deparar com os horrores que ele estava sofrendo. Na cruz, Jesus clama, meu Deus, por que me desamparaste? Mas ele não tem resposta. Deus está em silêncio ali. Nosso intercessor e mediador tomou nosso lugar e morreu a nossa morte para nos tornar agradáveis a Deus. Ele não sofre apenas pregos e a morte física. Ele é abandonado pelo Pai e carrega a ira que era destinada para nós, pecadores. E assim, ele exala o seu amor profundo por todos aqueles que ele ama. Ele morre em humilhação, escuridão e silêncio, para que todos nós pudéssemos ser livres do pecado e da morte. Eis o paradoxo da vulnerabilidade e vitória. Mas a morte não pôde deter Jesus. É necessário que Jesus ressuscitasse
e ele ressuscitou. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e levava junto com ele as ofertas pelos pecados. E era necessário que o sacerdote saísse vivo, sabe, dali do Santo dos Santos, para que fosse confirmado que Deus aceitou aquele sacrifício. Mas nenhum daqueles animais, nenhum daqueles sacerdotes poderia sustentar, perdoar os pecados daqueles homens, poderiam realmente tirar o pecado do coração daquelas pessoas. Era necessário um cordeiro superior, era necessário o cordeiro de Deus. É por isso que João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário esse cordeiro superior. E no terceiro dia, Jesus sai da sepultura. A pedra rola. E ali está o nosso grande sumo sacerdote, mostrando para todos que Deus aceitou o sacrifício pelos nossos pecados. O sacrifício verdadeiro da cruz. E a partir de agora, nós não só sabemos que Jesus intercedeu por nós na cruz, mas que Jesus vive para sempre para interceder por nós diante do Pai. É assim que vemos que, mesmo que pareça não haver libertação, porque o mundo é hostil demais contra nós, a libertação vem de Deus. Mesmo quando as circunstâncias ou as coisas venham contra nós, nós podemos saber que nós podemos ir até Ele e que Ele vai nos resgatar. O Evangelho, então, nos transforma e nos dá a consciência de que assumir os riscos e a vulnerabilidade nesse mundo hostil que enfrentamos. O Evangelho nos transforma e nos coloca numa posição humilhada diante de Deus, entendendo que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mordecai diz para Esther: quem sabe não foi para um tempo como esse que você se tornou rainha? E o que Mordecai está dizendo é a realidade sobre todos aqueles que são transformados pela graça de Deus, pelo Evangelho. Isto é, os talentos, os dons, a vocação, as aptidões são para que o reino de Deus avance. O Evangelho nos chama para transformar, não por meio da nossa força, não por meio da força própria, mas por meio da vulnerabilidade ao poder de Deus. Isso que o Evangelho faz conosco. Bem, a história ainda não terminou. Ela só está chegando no seu ápice. Mas esse momento é o momento mais importante da história que estamos estudando, a história de Esther. Como ela vai se desenrolar, nós vamos ver nos próximos estudos. É por isso que é importante que você esteja conosco, porque nós veremos como tudo isso vai ser desenrolado. Como esse Deus oculto ou em silêncio vai fazer as coisas acontecer. Agora eles estão diante da morte. Nós veremos como tudo isso vai dar. Então não perca, venha conosco, esteja conosco nesses últimos capítulos que nós vamos ver. Nós estamos chegando na metade do livro, mas daqui para frente é muito mais rápido, mas nós veremos também como essa história é linda e termina de uma maneira linda também. Então, é importante que você esteja conosco, ok? As duas lives, como a primeira caiu e agora essa é a segunda, vão estar no YouTube, tá? Só você procurar nas duas e você vai poder ver as duas. Talvez mais tarde eu faça uma edição, coloque as duas unidas em uma só, tá bom? Para que o vídeo fique melhor. Então, eu não sei se você tem alguma pergunta. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários do chat, tá? Ou, se não, coloca um ok para a gente poder orar e pedir direcionamento de Deus de acordo com a sua palavra. Vou esperar você colocar o seu ok, vou esperar você colocar o seu comentário aí. Acho que está tudo ok. A gente pode, então, orar o texto. A gente pode orar o texto, a gente pode orar o texto e pedir a Deus direcionamento. Querido, não perca, tá? Os próximos estudos, que vai ser uma maravilha, tá?
Vamos orar então, vamos orar, pedir a Deus para nos ajudar a permanecer fiéis no mundo hostil como o nosso. Nos ajudar a ter um despertar da nossa identidade, de lembrar que a gente é povo de Deus e não povo da Pérsia. De lembrar que a gente é de Deus e não do mundo. Amém? Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo Senhor, aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigado, Senhor, porque tudo vem de ti. Tudo vem de ti, Pai. Tudo. Obrigado, Senhor. Ah, Deus, nessa noite nós queremos clamar, Pai, para que nós possamos, Senhor, nos humilhar diante de ti. Nos humilhar, Senhor. A tua palavra diz que quando nós humilhamos diante de ti, o Senhor nos exalta. Não uma exaltação qualquer, Senhor, mas uma exaltação em Jesus. Nos ajuda a nos humilhar, nos ajuda, Senhor, a sermos vulneráveis ao teu poder, a nos entregarmos ao teu poder, entregarmos as nossas fraquezas a ti, porque só tu pode nos livrar, mais ninguém. Ah, Senhor, desperta a nossa identidade em ti, para que a gente não fique perdido nesse mundo hostil, Pai. Desperta, Pai. Nos faz olhar para Jesus, Senhor, aquele que nos salvou e morreu por nós. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Seu Edson colocou, espero que todos em Santa Maria estejam bem. Todos estão bem, graças a Deus. Espero que o pessoal também esteja bem, esteja se cuidando com face dessa pandemia do coronavírus, tá? Espero que todos estejam se cuidando não só em saúde física, mas também em saúde espiritual. Estejam se devotando mais a Deus e procurando amar mais o Senhor nesse momento. Então, muito bom ter você nessa noite. Muito bom estar com você. Perdoa o erro da live, né, que ter caído. Os dois vídeos vão ficar no YouTube, eles estão complementares, tá bom? E você pode acompanhar se você perdeu alguma coisa. Então, Deus abençoe você. Eu tenho um recado para te dar. Agora, às 9 horas, 21 horas, nós estaremos lá no Instagram do Movimento Ladoeste, @Movimento Ladoeste. A gente vai falar sobre família nos tempos de pandemia. Então, se você quiser ir lá nos acompanhar, é só dar um pulo lá no Instagram, a gente vai fazer uma live sobre isso, e a gente vai falar sobre fortalecer os laços familiares nesse tempo, que parece ser muito difícil. Mas será o que Deus quer com a gente com relação à família? Então, vai ser um prazer ter você por lá também, e foi um prazer ter você por aqui. É sempre bom ouvir mais de Deus, e ouvir juntos, melhor ainda. Tá bom? Então, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que dê saúde a você, e que encha você do seu espírito. Tá bem? Então, fique com Deus, um abração e a gente se vê na próxima. Não deixe de ler a sua Bíblia em casa, não deixe de orar. Tá bem? Fica na paz. Um abraço.